Olá pessoal, aula número 6, né? Geografia para a Polícia Militar de Pernambuco, né? Então estamos aqui num momento muito bom, né? Falando sobre demografia e agora chegou a vez de falar sobre mortalidade infantil. Tá? Tem uma notícia boa para nós aí, que é que a população infantil brasileira está cada vez mais protegida. Para você ter uma ideia, em 1980, de cada 1.000 crianças que nasciam no Brasil, 69 morriam antes de completar o primeiro ano. A ONU, quando ela faz esses estudos, ela sempre trabalha com o percentual, aliás, não é percentual, é a parte que envolve 1.000, né, pessoal? Então não é por cento, né? É por 1.000. E naquela época havia uma rede social muito fraca, né, que protegia essa criança. Então o Brasil foi lá e percebeu que precisava fazer alguma coisa. O resultado foi esse. A mortalidade infantil no Brasil cai vertiginosamente. Hoje, a mortalidade infantil no Brasil é de 16 por 1.000. Para quem já foi em 69, note que houve uma diminuição muito boa. Então, não é somente notícia ruim que a gente tem, não. Então, nós temos também notícias boas para passar para você aí como concurseiro. Como é que você vai ser cobrado nisso? Então, eles vão colocar um gráfico, vão colocar uma tabela, vão perguntar uma afirmativa sobre isso aí, se você concorda que essa afirmativa aí é verdadeira ou falsa, se realmente é verdade que a mortalidade infantil está caindo, não sei o quê. O importante é que você, sim, né, há hoje no Brasil uma rede de vacinação, há hoje no Brasil uma rede de proteção social para a mãe, né, a própria mãe, ela começa a ter uma proteção desde a época que ela está sabendo que está grávida, ela vai ter um acompanhamento médico, em postos de saúde, né, nos bairros, etc., da sua gravidez, e isso de forma que garanta que essa criança nasça mais protegida. Então, estamos de parabéns, né? É o ideal, professor? Não. A gente possa atingir um patamar de uma Suécia, um patamar dos Estados Unidos, etc., em relação a esses 5 por 1.000. Existe 0 por 1.000? Não. Não existe 0 por 1.000? Não existe 0. Não existe 0 porque é impossível, praticamente, né? Você ter 1.000 crianças nascer e ninguém ali ter uma deformidade, alguma coisa, uma doença por aqui. Então, um número seguro que eles dão é exatamente o número de 5 por 1.000. É um patamar de segurança praticamente 0, né? Mas 0. Ele pergunta lá, tal país tem 0 de mortalidade. Eu nunca li nada sobre isso não, tá? Você pode até fazer as comparações no Almanac Abril se quiser. Outra, que você também poderá ser cobrado com um cenário de população feminina maior. Então, isso é uma coisa que você também pode ser cobrado. Por que isso? Né? Por que a população feminina ela é maior? Bom, ela é maior em função de que a mortalidade masculina ela é maior. Ou seja, se a população masculina ela é maior no início, né, da vida, isso muda durante a subida da pirâmide etária, comparativamente com os homens. Então, nós temos uma população feminina maior, não porque nasce mais mulheres, não porque nasce mais menina, mas porque nasce os meninos em quantidade maior, e durante a trajetória de vida dele, as ameaças aí eles são maiores, evidentemente, o trânsito, a violência, etc., a própria maneira de gestão da vida do homem, essa maneira de enfrentar os problemas, etc., de ser mais atirado para as coisas, faz com que, evidentemente, ele tenha um resultado que não é bom. E o resultado é que lá pelos 25 anos inverte. Então, a gente vai ter um equilíbrio, né? Até os 20 anos ainda tem um menino, uma menina, mas isso a partir dos 20 até os 30 vai mudando, até quando chegar aos 30 anos, a população feminina ela passa a ter esse percentual. É fácil perceber, se ele colocar lá a pirâmide, você olhar para o lado direito da pirâmide, você vai perceber que tem mais vovó do que mais vovô, tá? Tem mais vovó do que vovô, exatamente porque elas conseguem chegar àquela idade e os homens não conseguem, tá? Então, detalhe disso aí para vocês, lá na hora, cuidado durante o processo de cobrança. Outra também que a gente precisa saber é em relação à parte da transição demográfica, pessoal. Então isso aqui eu acho que é questão de prova, tá? Cuidado aí, atenção nisso. Então, se você entender isso aí, você está razoavelmente preparado. Vamos falar dele.
caras que estudam população viram que os seres humanos eles atravessam fases, os países eles passam fases, que eles chamaram de transição demográfica. A primeira fase, que é essa aqui, eu vou fazer uma linha, significa que você tem alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Vamos colocar números. Nasce 10 pessoas, morre 8 pessoas. Sobram 2. Essas 2 pessoas que sobram vão dar um crescimento baixo àquele momento da humanidade. Mas com o passar do tempo, você pode ver que as crianças continuam nascendo, mas a mortalidade infantil cai exatamente pela melhora das condições de vida, etc. E aí você tem 10 nascimentos e 2 mortes. Sobram 8. Esses 8 vão dar um alto crescimento, que é chamado de explosão demográfica. Mas aí, com o passar do tempo, o pessoal vê que não é uma boa ideia, né, no momento atual, tanto filho no mundo. Vem a terceira fase, onde a mortalidade infantil já é baixa, dessa vez agora vem a natalidade caindo. Então você tem 4 nascimentos, 2 mortes. Volta tendo baixo crescimento econômico. A fase 3 e a fase 1, elas são iguais em resultado, baixo crescimento, mas por motivos diferentes. Mas aí com o tempo o pessoal exagera, até chegar ao ponto de estagnação que eu falei a vocês, que no Brasil está previsto a acontecer em 2036, lembra? E mais ainda, se acontecer um processo maior ainda, você vai chegar ao negativo, né? Que também está previsto acontecer no Brasil a partir de 2042. Então, esse cenário nos faz, então, uma pergunta. Que tipo de pergunta lá o cara vai perguntar para você? O Brasil pertence à primeira fase? Falso. Pertence à segunda? Falso. O Brasil está na terceira fase da transição demográfica, caminhando para um dia, né, quem sabe, lá na frente, chegarmos a esse patamar de estagnação, onde vai haver um crescimento zero. Vai nascer 10, vai morrer 10, vai morrer 5, vai nascer 5. Então é isso que caminhamos, tá? Então, se eu fosse você, faria um aprofundamento melhor nisso, procuraria aí livros, procuraria internet, para pesquisar sobre fases de transição demográfica no mundo, e especialmente a fase de transição no Brasil, tá? Cuidado com isso, que é fundamental para o seu sucesso. O que mais que a gente pode ver aqui? São as teorias. Então, isso aí eu acho que você precisa também estar ligado. São basicamente 3 teorias que você tem que saber. A teoria de Malthus, pastor protestante, 1798, ele produziu uma teoria que afirmava assim, que a população crescia 2, 4, 8, 16, numa PG. E os alimentos, 1, 2, 3, numa PA. Essa teoria, ela é chamada de teoria pessimista, exatamente porque ela tem uma visão pessimista do futuro, de que os alimentos não conseguiriam acompanhar o crescimento da população. Essa teoria, ela é hoje classificada como sendo ultrapassada. Não é verdade? Não, não é verdade. Na verdade, é confirmada a existência de maior quantidade de alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos. Mas se alguém hoje nele não comeu, não foi por falta de alimentos, né? Então, isso é uma prova cabal disso. Outra, a visão neomalthusiana é um aperfeiçoamento da visão malthusiana, de que após a Segunda Guerra Mundial, os americanos, é uma visão que nasceu nos Estados Unidos, eles acreditavam que? De que o subdesenvolvimento é resultado de altas taxas de natalidade. Ou seja, a qualidade de vida de um lugar está associada ao crescimento demográfico, que vai gerar fome. E isso dá para ter uma controvérsia aí. Por quê? Porque você aprendeu aqui, em 4 aulas que eu falei para vocês, de que a globalização pode ser vista somente pelo viés demográfico, né? Não vai ser um lugar que tem muita gente que vai ter que passar fome. Também não é porque tem pouca gente que você vai ter exatamente gente com uma qualidade de vida boa. Então, não é bem isso, né? Então, essa visão americana, ela exige um comportamento. Qual é o comportamento? De um controle rigoroso de natalidade. Então, a natalidade, ela passa a sofrer controle com políticas disso. Então, ou seja, anticoncepcionais, cirurgias, cremes, anticoncepcionais, ou seja, você vai liberar isso de forma institucional, de modo que o resultado seja a redução da taxa de natalidade, como se as pessoas
que viessem ao mundo, sejam, antes de nascer ou até ao nascer, já sejam culpados da pobreza da humanidade. E isso não é uma verdade que a gente precisa trabalhar. E o que acontece então? Então a gente vai ter outro viés. Esse outro viés é a chamada corrente reformista. Essa corrente, ela afirma o quê? De que, na verdade, é uma questão de dividir a riqueza. Então, se você vive numa sociedade que ela tem uma capacidade de dividir riqueza, não porque deu dinheiro para ninguém, mas porque fez com que ele tivesse condições de ganhar esse dinheiro, e essa sociedade fosse igualitária, é pelo conhecimento que essa sociedade garantiu a essas pessoas que a decisão virá de não ter filhos. Veja a diferença. A visão neomalthusiana diz assim: você é pobre porque você tem muitos filhos. A visão reformista diz: você tem muitos filhos porque você é pobre. Então, enquanto que esse aqui diz não tenha filhos, que é a visão neomalthusiana, a visão reformista diz que você deve dividir a riqueza para que esses filhos não cheguem, evidentemente. Então, e aí, lá na hora, você vai ser cobrado em relação a essas características das tais teorias demográficas. Então, um assunto muito importante, dê uma olhadinha com calma, para não passar em branco. Bom, aqui agora eu tenho uma coisa interessante para a gente observar, né? Qual é a composição étnica? Qual é a composição étnica do povo brasileiro? Como é que a gente chegou a ser o que é, pessoal? Como foi que a gente chegou a ser o que é? Bom, para nós entendermos isso, nós temos que entender 3 grupos, tá? O índio, que é o nativo, o preto, que veio como escravo forçado, e o branco, que veio como colonizador. Tu entendeu, né? O colonizador que chegou, o preto que veio forçado e o nativo aquele que estava. Então, se você que está me vendo aí for fruto de um preto e um branco, serás mulato. Se for índio e branco, serás caboclo. Se for preto e índio, serás cafuço. Sinal de igual, serás pardo. Pronto, então não importa. A cor parda, ela é cor parda e ela vai ser fruto dessas 3 misturas. Então, é isso que é preciso saber para entender a população. Em 2000, a população brasileira, ela tinha predominantemente, acima de 50%, a população branca. E isso, pessoal, declarada, porque a cor, ela é declarada. Então, a pessoa, quando é perguntada pelo recenseador, você diz a cor que você acha que você tem. Então, naquele ano 2000, né, a população brasileira, ela se declarava branca, a maior parte. E aí chega o ano de 2010, o último censo, e hoje, somando os pretos e os pardos, sinal de igual, 51%. Ou seja, a população chega no censo 2010 e inverte. Ela declara que tem uma cor majoritariamente ou preta ou parda. Bom, os caras que estão estudando isso acreditam que seja uma mudança de cor, não porque as pessoas foram para a praia tomar um bronze legal, mas porque as pessoas que declararam isso, veja só, se achavam que ali era o momento, a oportunidade de se identificar como um futuro cotista. Uma pessoa que iria receber o benefício de uma cota universitária, uma cota de concurso, via declaração à população brasileira. Mas o mais estranho, né, não é nem isso, é que hoje o cotista, a pessoa que é submetida a um processo de cota, seja ela universitária ou de concurso, ele pertence a essa categoria, né? Daquele que é do preto ou do pardo. E, na minha opinião, é estranho, né? Alguém que é cotado mesmo sendo... Mas isso aí é outro assunto no Brasil, né? Então, o Brasil, pelo que eu estou vendo aí, cota a maioria. E a minoria, que é branca, que passou agora a ser branca, ela não é cotada. Eu não entendo, né? Mas o que importa aqui agora é que você saiba, se enquadrando nesse processo que você está enxergando aqui agora. Ou você é pardo, ou você é mulato, caboclo ou cafuso, que na verdade é a mesma coisa. Ou você é branco, de forma original, ou preto propriamente dito, ou o nativo, que no caso aí seria tratado como o vermelho, tá? Então, essa é a composição da nossa população brasileira, uma coisa que eu acho muito bonita, por sinal, né? Esse detalhe, a população brasileira é miscigenada, tá bom? Bom, agora a gente vai passar por um momento interessante, que é entender a questão da imigração. Bom, pessoal, eu acho que isso aqui vai cair na prova. Caiu na prova de 2003, 2006, 2009. Pode prestar atenção que você vai ver questão de imigração. Então, o Brasil, pessoal,
ele passou por processos migratórios, né? E imigrar é exatamente a parte que você sai de uma nação, né? Quando você sai de um lugar. Deixa eu fazer aqui para vocês. Quando você sai de um lugar, você é o que dele? Você é imigrante. E quando você chega no lugar, você é imigrante. Então, as pessoas assumem os dois papéis. Ao sair dele, você é imigrante, e ao chegar no destino, você é imigrante. Quais são os motivos que levam uma pessoa a se deslocar no espaço? Bom, aí são vários, né? São causas que envolvem a própria natureza, né? Então, você tem a natureza, catástrofes, né? Terremotos, furacões, não sei o quê, secas, cheias. Tem também a parte do dinheiro, que é uma migração que as pessoas executam por questões de dinheiro, você vai mudar de vida, você quer melhorar seu padrão de vida. Tem aquela migração política, que é fugindo de uma guerra, fugindo de um conflito, ou você foge ou você morre. E tem também a migração religiosa, tá? Então, você migra por questões religiosas, migrações políticas, questões econômicas, questões da natureza. Quanto ao tempo, essa migração vai ser permanente ou vai ser temporária? Quanto à parte do estímulo, ou ela vai ser uma migração forçada, você foi forçado, ou você foi de forma espontânea para aquele determinado lugar. Então, lá vai. Se ele perguntar lá, migrante é o movimento, aquele que migra, ele executa o movimento. Ao sair do lugar que ele saiu, evidentemente, ele é imigrante, e ao chegar, ele é imigrante. De maneira natural, de maneira econômica, de maneira política, de maneira religiosa. Sendo essa migração de caráter permanente, que ele não vai voltar. Ou temporário, quando ele já tem o tempo pré-estabelecido. Vai ser forçado se essa criatura foi obrigada a sair dali. E vai ser espontânea se por acaso esse movimento foi ele que decidiu fazer esse movimento de forma espontânea, tá bom? Então, você pode ser cobrado em relação a isso. E no caso do Brasil, a gente observa aqui exatamente essas épocas que esses processos de migração começaram a ter. A data base, pessoal, é 1808. Então, é chamado de primeiro período. Até 1850, 1808, 1850, você teve a chegada da família real, tá, gente? Cuidado com isso aí. Então, a família real ela foi classificada como um marco regulatório da chegada dessas pessoas ao nosso país. Esse desestímulo, a vinda de imigrante para o Brasil, naquela época, não conseguiu ser eficiente exatamente o estímulo, porque medo de doenças, doenças tropicais, não havia um atrativo. O segundo período, sim, esse foi o cara, tá? Então, o período número 2, ele foi muito mais importante exatamente por conta da chegada do ciclo do café. Aí sim, aí o bicho pegou. Foram 80 anos. Acredita-se que nesse momento, mais de 4,5 milhões de pessoas vieram para o Brasil. Foi o cara. Aí até que aconteceu o quê? O terceiro período, que foi o momento pós Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, queda da Bolsa de Nova York, o Brasil sentiu. Então, aconteceu a lei conhecida como Lei de Cotas, também chamada de Lei dos 2%. Essa lei foi a lei que impediu a entrada de mais pessoas exatamente em nosso país por conta da crise. A gente não tinha emprego nem para quem estava aqui, imagina arrumar emprego para as pessoas de fora. Então, o Brasil tem basicamente 3 períodos que você precisa se ligar. O primeiro período, até 1850, de 1850 a 1930, o período que foi realmente maior em termos de intensidade, né? Que é isso que você precisa saber. Né? Esse gráfico aí mostra exatamente isso, o momento em que aconteceu esse período maior, você pode ver aqui, tá vendo, pessoal? Ó, e o começo não foi isso, essa beleza toda, então isso é fundamental para o seu sucesso. Quem são esses caras? Isso aí é importante também, claro, quem são essas pessoas? Você precisa saber. Bom, essas correntes migratórias, 2 grupos aqui foram classificados como os majoritários, os portugueses e os italianos. Somando os portugueses e italianos, representavam 61% do total de pessoas que vieram para cá. Tá? Então, os portugueses e os italianos, sem sombra de dúvidas, o maior grupo. Seguido dos espanhóis, depois os japoneses, os alemães e os outros. Quem são esses outros? Os outros são os eslavos. Quem são os povos eslavos? Poloneses, aquele pessoal ali do leste europeu. O russo. Quem são outros grupos? Os americanos. Que mais? Os turcos,
os holandeses, que mais? Os sírios também vieram para o nosso país. Então, existem grupos aqui de imigrantes que, somando todos esses pequenos, deu 17. Esses grupos, pessoal, eles foram fundamentais, isso eu não posso deixar de falar, foram fundamentais para o progresso do Brasil. Eu tenho certeza disso. O Brasil já existia há 308 anos e o Brasil não era nada. O Brasil nem sequer era lembrado. Com a chegada desse pessoal, com a chegada da família real e com a chegada dos imigrantes, e aí sim, o Brasil passou a ser uma nação que tinha um comércio, passou a ser uma nação que tinha uma estrutura agrícola mais organizada, mais concentrada. Então, isso foi importante para o Brasil de hoje, né? Foram a chegada desses imigrantes. Esses imigrantes, eles estão aonde? Aí eles vão perguntar isso para vocês, né? Qual é a localização que esses caras se encontram? Aí vamos ver aqui. As áreas que eles optaram foi, basicamente, a região sudeste, né? São Paulo recebeu mais da metade. 55% dos imigrantes brasileiros que chegaram, eles optaram pelo estado de São Paulo. São Paulo é um estado cosmopolita, né? Eu costumo dizer que a cidade de São Paulo é a Nova York dos trópicos, exatamente por conta da imensa quantidade de pessoas diferentes que vivem lá na cidade de São Paulo. Para quem conhece São Paulo, sabe o que eu estou falando. E aí veio os outros estados, né? Que são eles. Rio de Janeiro, né? Um estado que recebeu uma quantidade razoável de imigrantes, né? E os 3 estados, basicamente, da região sul. Então, Santa Catarina, o Paraná e o Rio Grande do Sul, eles são estados que receberam cidades. Essas cidades são chamadas de núcleos de imigração, tá, pessoal? Cuidado. Esses núcleos de imigração são aquelas cidades com cara de cidade europeia. Então, você vai a Gramado, eu já tive a oportunidade de conhecer algumas delas, como Gramado, Lauro Miller, já fui em Brusque, Blumenau, Joinville, tive a oportunidade de ver essa Gramado no Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de ver essas cidades e realmente, se você não tiver alguma placa em português, a sensação que a gente tem é que a gente está na Europa. Então, enfim, esse processo, você vai se perguntar lá, você já sabe. Esses estados, eles não foram os estados que receberam a maior parte da população imigrante, mas eles têm uma diferença, que é exatamente as habitações que foram produzidas lá, foram habitações com a mesma cara da Europa, ou seja, como se eles estivessem tentando construir um mini-mundo, né? De modo que eles diminuíssem a dor da saudade, talvez, do lugar de onde eles saíram. Então, isso é fundamental. E aqui em Pernambuco, até a gente também teve um pouquinho, né? Então, para quem é de fora aí, Pernambuco também teve uma participação aqui, tá? Então, Pernambuco recebeu aproximadamente 2% desses imigrantes, né? Quem são eles? Portugueses, né? Aqui, japoneses, aqui em Pernambuco você tem colônia japonesa, né? A região ali do Brejo, pernambucano, na região ali de Bonito, eles plantam lá, plantam frutas, plantam flores, né? Colônia recente chinesa, cuidado com isso, Pernambuco hoje começa a ter, a cidade do Recife começa a ter um Chinatown, né? Eu costumo dizer isso. Chinatown é bairro chinês, né? Então, Nova York tem, São Francisco, Estados Unidos tem, então algumas cidades do mundo elas têm bairros chineses. E aqui em Pernambuco está começando a ter agora uma área ali do centro do Recife, né? Que é próximo ao Mercado São José, em que há uma quantidade muito grande de lojas chinesas. Isso, evidentemente, tem a ver também, isso é claro, com o Porto Suape, que garantiu a entrada desses produtos e que garantiu também a entrada deles aqui, né? E aí está uma Chinatown aqui em pleno Nordeste brasileiro, para que vocês possam ter ideia do que está acontecendo com o estado de Pernambuco em termos de crescimento econômico. Tem atraído muita gente mesmo, inclusive, pessoal, a imigração chinesa, tá? E outra, que a gente precisa ver aqui em relação para onde hoje os brasileiros estão indo. Então, eu acho que você deve dar uma atenção a esse mapa aí, tá? Cuidado com isso. Então, esse mapa, ele mostra exatamente os fluxos migratórios, tá? Os brasileiros se deslocando aqui dentro de todos esses anos, todos esses séculos. O que importa aqui agora é o último, pessoal. Isso aqui é o último, tá? Isso aqui, pós anos 90, os brasileiros, eles estão migrando ainda da região Nordeste para a região Sudeste. A região Sudeste é uma região de atração. A região Nordeste é uma região de repulsão. Acontece que você nota também outras setas aqui, saindo, né, em direção à Amazônia e formando aqui o que geógrafos chamam,
fazer aqui uma área achurada. Isso aqui é chamado de, olha o nome aqui que eu vou escrever bem grande, tá? Arco, arco, 2 pontos, de desmatamento, arco de devastação, recebe esse nome também, tem um autor que chama assim, e arco de adensamento recente. Esses 3 nomes são para essa área, mas na verdade é a mesma coisa. Isso é um fenômeno recente, pós anos 70, com a chegada da soja e da pecuária. Cuidado com isso. A pecuária é extensiva, gado bovino, e a soja tornou essa região o que é chamado hoje de fronteiras, é isso mesmo, aquele que você já estudou, fronteiras agrícolas, tá? Então, as fronteiras agrícolas, elas são uma outra forma de ocupação do Brasil. Então, o Brasil ele teve várias formas de ocupação, vários locais, os bandeirantes, etc. Atualmente, a ocupação da região centro-oeste e borda da floresta, essa aqui é a floresta amazônica, a borda dela está sofrendo adensamento recente, está sofrendo desmatamento, está sofrendo devastação. Por isso que é chamado de arco, por conta da sua forma, é uma forma de arco que está aqui agora estabelecida. Então, que tipo de pergunta ele pode fazer? De que sulistas e sudestinos estão indo em direção a essa região e ocupando ela, marque verdadeiro. E de que o nordestino, ele é o maior representante desse processo de ocupação dessa região. Isso aí você vai marcar falso, não é verdadeiro. O nordestino tem até contribuído, mas não como o sulista e o sudestino, que são os donos do processo. Bom, então o que é que eu vi? Eu acredito que isso tem a ver com a repetição. Então, se o Brasil ele teve aqueles fluxos migratórios que a gente conversou, de pessoas que vieram para cá, né, da Europa, etc., e hoje os seus descendentes estão repetindo isso, né? E que não foi o caso aqui do Nordeste. Então a gente não teve essa colonização forte aqui de imigrantes europeus, na verdade não foi, né? Teve muito mais a presença da questão escravocrata, etc., e também a parte da cana-de-açúcar. Então esse novo Brasil aqui é um Brasil que está dando muito certo em termos de dinheiro. Em termos de devastação, é uma tragédia, né? Então, por quê? Porque o cerrado brasileiro está ocupado hoje por grandes lavouras. A borda da floresta amazônica hoje está sendo desmatada para se criar gado, né? E ao mesmo tempo você plantar a soja, que hoje tem cliente certo no mundo inteiro. Então é um novo Brasil e que ele vai chegar dizendo que essa região, hoje, o motor econômico dela é exatamente o nordestino. Não diga isso. Mas eu vou apagar aqui e tocar num assunto importante, que é isso aqui agora, veja. Se eles tocarem no assunto de que hoje o Nordeste passa por um processo de chegada de gente, aí você vai marcar verdadeiro. Mas como? Essa população que tem vindo para cá, quem são esses caras? Primeiro, são nordestinos retornando. Eles chamam isso de migração de refluxo. Então, se tem um fluxo, pode ter o refluxo, que é a pessoa que foi para o Sudeste e está retornando, sabendo ele de que o Nordeste hoje é a região que mais cresce na economia brasileira, né? E isso é um fator atrativo. E, ao mesmo tempo, além de ser um migrante nordestino de retorno, tem aquele novo migrante que é o sudestino e o sulista. O sudestino e o sulista são também novos componentes nessas atividades econômicas novas que estão surgindo aqui, principalmente do ponto de vista dos cargos de chefia, né? Até porque muitas empresas são oriundas aí do Sudeste e, evidentemente, isso faz com que se tenha exatamente essa pessoa com maior experiência venha comandar o processo. Então, isso é uma coisa que você tem que saber, tá? Importante é que você saiba como é que esse mapa, apesar de ser um mapa fixo, mas você tem que saber, imaginando essas setas aí se movimentando lá na hora quando ele colocar isso na sua frente. Eu tenho certeza que você vai se lembrar disso aqui. Você vê essa aula uma vez, vê 2 vezes, vai pesquisar, vá, porque tem muita gente estudando isso aí afora, né? E as aulas presenciais, elas são aulas que têm em situações uma imagem a mais, etc. Aqui eu tenho que ser mais objetivo. Então, realmente, corra atrás, porque é preciso esse tipo de comportamento, tá bom? E aí eu tenho um mapa que mostra exatamente isso, né? Uma espécie de saldo, né? Quem chega mais, quem sai mais aqui.
hoje, a região brasileira, presta atenção, que mais recebe imigrantes é a Centro-Oeste. Exatamente pela chegada das fronteiras agrícolas. Repetindo aqui, ó, o arco é norte de Mato Grosso, Tocantins, sul do Maranhão, sul do Piauí, que é a região aqui chamada de Mapitoba, tá? Vou falar isso para você mais lá na frente, mas você já fica sabendo. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Quando a gente for falar aqui de Nordeste, aí vocês vão entender isso aí que eu estou tratando. Então, essa região aqui é chamada de Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Essa mancha aqui é Mapitoba, totalmente incluída na área, se você observar, do arco de desmatamento. Então, eu espero, né, ter tido a oportunidade de você entender como é que funciona essa parte demográfica aí em relação a migrações e qual é o papel dela na economia brasileira atualmente. Então, a gente se vê em breve, desta vez falando sobre urbanização, tá bom? Até a próxima.